Fala galera, sétimo ano, beleza? Lembrando aí que existem atividades passadas, tá? Se você ainda não fez, baixa o aplicativo Google Sala de Aula, vai lá que tá tudo lá direitinho para você poder fazer suas atividades, tá? As atividades de hoje, elas vão ser tiradas daqui do vídeo, tá bom? E depois vocês vão copiar no caderno e mandar para mim a foto da atividade, então não tem segredo. Gente, vamos retomar nossas aulas aqui. É, Hoje a gente vai falar sobre questão de preservação do meio ambiente, né, como condição básica para que a gente possa ter uma qualidade de vida. Então, se a gente cuida do nosso ambiente, consequentemente a nossa vida vai ter uma melhoria na qualidade, tá? Então, questão de ambiente, questão de ar puro, locais limpos. Então a gente precisa cuidar do nosso ambiente para que a gente possa ter uma qualidade de vida, tá bom? Que essa qualidade de vida aí seja uma qualidade muito boa, tá? Então vamos lá, vamos dar início aqui. O primeiro slide ele vai falar do seguinte, me acompanha aqui na leitura, tá? A gente precisa fazer essa leitura aqui para entender o que o slide está pedindo para que a gente faça. Então, nas últimas décadas, tá, tem se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Conceitos como desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental, reciclagem e mudança de hábitos de produção e de consumo, né? Esses temas eles estão sendo aí largamente discutidos pela sociedade, tanto civil quanto ONGs, né? E representantes aí governamentais. Galera, todo mundo discutindo isso aí, porque são atitudes que é, necessárias para que a gente possa ter uma qualidade de vida aí boa, tá? Então, será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio em que vive, né? Uma questão em que o texto levanta. Será que o homem começa a perceber que parte do fio da teia da vida aí está pedindo socorro? Então, como se a gente vivesse, tá, nesse ambiente e de repente a gente parece que a gente acha que não faz parte desse ambiente e a gente está inserido nisso aí, tá? Nós participamos ali de uma cadeia alimentar, nós estamos inseridos em um ecossistema, então o ambiente que a gente vê, que a gente usa, né? Nós também estamos inseridos nele, fazemos parte desse meio ambiente. Então, se o meio ambiente sofre, nós também sofremos, tá? É, O segundo slide diz o seguinte: mas o que é meio ambiente? O que é meio ambiente? Vamos entender aqui. Aí o texto diz o seguinte: a Política Nacional de Meio Ambiente Brasileira, a Lei 6.938/81, entende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abriga e reage à vida em todas as suas formas, tá? Então isso aí é o que significa meio ambiente, tá? Eu posso resumir isso aqui e falar que todo local onde você se encontra é o seu meio ambiente. Se eu estiver dentro do quarto, o quarto é o meu ambiente naquele momento. E eu preciso cuidar do meu quarto. Meu quarto não vai estar sujo, meu quarto não vai estar cheio de poeira, não vai estar com lixo, não vai estar com coisa jogada, não vai estar com. Entendeu? Você não vai deixar a aranha criar teia dentro do seu quarto. Então é o seu meio ambiente, você precisa cuidar. Todo local que você vai é o seu meio ambiente e você precisa cuidar desse meio ambiente. Então, seguindo aqui o texto. De acordo com o conceito de meio ambiente, fica clara a impossibilidade de dissociar os elementos que o compõem, ou seja, os elementos físicos, químicos e biológicos, né? Inclusive o próprio homem. A gente não tem como separar homem e meio ambiente, serem coisas separadas ou a gente viver separado do meio ambiente, não tem como.
Então, podemos resumir ambiente então como sendo o lugar onde vivemos, bem como suas interações, tá? Existe a classificação de dos meios ambientes aí do meio ambiente. Nós vamos ter um ambiente natural, tem um ambiente cultural e existe um ambiente artificial. Ambiente natural, ele constitui, né, constitui pela biosfera, ou seja, o solo, a água, o ar atmosférico, a flora, a fauna, é onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o meio físico que ocupam. Tá? Não sei se vocês lembram, gente, que eu falei em algum momento eu falei, não sei se foi, acho que foi o ano passado, não sei se esse ano eu ainda falei. Existem os seres bióticos e abióticos, né? E eles se relacionam. Então, se eu tenho um aquário, ali no aquário, no rio, por exemplo, vamos falar de um ambiente natural. Eu tenho um lago, uma lagoa, nessa lagoa existe água, luz do sol, oxigênio, né? O solo, são seres abióticos, não tem vida. E os seres bióticos são os peixes. Então, existe essa relação entre a água e os peixes, o oxigênio e os peixes. Poxa, isso aí está interligado. Quando se fala de correlação recíproca, é porque eles interagem entre si, eles se favorecem. Então, se eu cuido do meu ambiente, o ambiente ele cuida de mim, ele dá possibilidades que eu possa sobreviver, entendeu? A questão de correlação recíproca, quando fala que é essa ideia aí, tá? Então, o segundo ambiente é o ambiente cultural. No ambiente cultural tem integrado pelo patrimônio artístico, histórico, turístico, né, paisagístico, arqueológico e espeleológico, tá? São palavras aí, toda vez minha língua dá esses bololô aí para falar. Tenho sempre dificuldade. Então, essa questão de ambiente cultural está sempre ligada à questão de patrimônio histórico e tal, como é falado aí. O ambiente agora artificial, a palavra já diz, você já mata aí de cara. Esse ambiente artificial ele é formado pelo espaço urbano, tá? Construído, consubstanciado no conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos, ruas, praças, áreas verdes e todos os demais assentamentos de reflexos urbanísticos. Ou seja, imagina que ali muito provavelmente nessa terceira foto aqui, você vê um prédio, calçada e tal. Muito provavelmente isso ali era vegetação. Então essa vegetação foi tirada e foi construído um ambiente artificial. Ok, a gente já viu os três tipos aí. Então vamos lá. Desde os primórdios, a humanidade que o homem vem alterando, né, o ambiente para atender às suas necessidades. Desde o começo, a gente sempre vem alterando o ambiente para que a gente possa ser bem atendido por ele, né? E a gente faz mudanças para que cada vez mais a nossa vida fique mais confortável e mais cômoda. Continuando aqui, altera o ambiente natural, construindo um ambiente artificial, remodela o ambiente artificial em meio a práticas culturais, deixando de herança para as gerações futuras um patrimônio artístico, cultural, arqueológico que compõe um ambiente cultural. Dentro de uma óptica, de uma visão, de um olhar antropocêntrica, o homem coloca-se como centro de tudo e impõe profundas alterações. E desta forma, o manguezal é alterado, cursos de rios são alterados, florestas são desmatadas, solos são degradados, corpos d'água corpos d'água são poluídos, tudo numa incansável busca aí de satisfação das necessidades presentes, tá? Uma questão dessa aqui, a gente tem a questão da mudança do curso do Rio São Francisco. Isso é aí uma alteração aí no meio ambiente, né, para poder satisfazer as necessidades do presente.
Então, poluição versus qualidade de vida, tá? Vamos lá, poluição ambiental versus qualidade de vida. Diante de tantos impactos decorrente de um uso aí impensado dos recursos naturais, o homem ele perde em qualidade de vida nos grandes centros urbanos, como por exemplo, né, e até nas áreas rurais, tá? Chega a se dizer isso aí. Enchentes, e ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento de rios, escassez de água potável são alguns dos problemas decorrentes de práticas insustentáveis e que interferem na qualidade de vida. Ou seja, o homem tem feito e tem tomado atitudes, né, para a melhoria da vida dele, que são atitudes insustentáveis, ou seja, poxa, melhorou, mas aquela melhora vai ser por um determinado tempo. E a partir daquele tempo ali, quando chegar ao fim, a coisa vai até piorar. Então, não é sustentável. Hoje se fala muito de sustentabilidade, ou seja, as atitudes que eu tomo, elas têm que ser algo sustentável. Ela tem que, não pode degradar o meio ambiente. Não pode ser algo que quando for no fim, a coisa fique pior do que já estava antes de tomar essa decisão. Próximo slide fala da qualidade de vida. Então, a qualidade de vida ela é o método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano ou é o conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade, tá? Então, a interferência aí na qualidade de vida, uma das interferências a gente tem a enchente, tá? Então, poxa, se você vive num local que você sabe que em alguns momentos, em alguns períodos do ano tem enchente, você sabe que você vai perder tudo e então vamos ver que impacto essas enchentes têm aí na nossa qualidade de vida, né? Bom, seguindo o texto aqui, o crescimento urbano acelerado, a ocupação desordenada de áreas de vegetação nativa, o desmatamento de mata ciliar, o, é, os aterros, né, dos manguezais, a canalização de rios, bem como a impermeabilização do solo, aí aliados com o lançamento de resíduos sólidos, que são os lixos, em córregos, caneletas e rios, provocam em momentos de chuva as enchentes. As enchentes interferem aí na qualidade de vida, não apenas devido ao fator econômico, né, que já é um grande impacto aí, mas também por ser um meio de proliferação de doenças, né, como a leptospirose, por exemplo, que é causada pelo xixi ou cocô do rato. Próximo slide, soluções ambientais para diminuir as enchentes e melhorar a qualidade de vida. Uma das ações é estimular a coleta seletiva, né, do lixo, recuperar áreas de mangue, né, e mata ciliar. As áreas de mangue geralmente não, elas são ali em regiões litorâneas, tá? Perto do mar. A mata ciliar é toda aquela mata, toda aquela vegetação que tem em beiras de rios, certo? Protegendo ali os rios como se fossem os cílios dos nossos olhos, por isso o nome mata ciliar. Implantar reservas ambientais urbanas, bem como realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população acerca da importância de jogar o lixo no lixo. São passos importantes aí para melhorar a conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Próximos slides. Tem ilhas de calor. Vamos entender o que é ilha de calor. Talvez isso seja uma palavrinha nova aí pra gente, tá? Então, o que vai ser ilha de calor? Ok, deixa eu apagar aqui. Pronto. Ilha de calor. As ilhas de calor são microclimas, ou seja, climas pequenos. Como por exemplo, vamos entender isso aqui, o que é um microclima, tá? Nossa região é uma região da zona da mata, é uma região que tem momentos que está frio, tem momentos que está calor,
partes do ano chove, parte do ano não chove, tá? Então imagina aí que a gente está num bairro e nesse bairro aqui ele é um bairro mais quente. Ou vamos falar de região, uma coisa maior. A gente sabe que é em Macaparana. A gente aqui em Macaparana tem uma temperatura. A gente chega em Timbaúba, a temperatura é bem mais quente. E se você vai para Pirauá, essa temperatura aí ela vai diminuir. Então são microclimas, tá? Ah, as ilhas de calor são microclimas, né, urbanos, decorrente da concentração de edificações, concreto e impermeabilização do solo. Ou seja, toda vez que coloca asfalto no chão e tira aquele chão de terra, isso aquece mais o local. Este problema ambiental interfere na qualidade de vida, né? Uma vez que proporciona desconforto ambiental. A solução passa pela necessidade de se manter áreas verdes nas zonas urbanas, representadas através de parques públicos, reservas ecológicas urbanas e telhados verdes, tá? Soluções ambientais para diminuir as ilhas de calor. Então, o que se pode acontecer é estimular a criação de telhados verdes, né, parques públicos e áreas de proteção ambiental urbanas são alternativas para amenizar aí o clima. E o que eu achei interessante aqui é essa foto aqui, ó. Aí a gente tem esse telhado dessa casa aqui, tem plantas aqui no telhado, né? Ah, ajuda aí a melhorar essas ilhas de calor. E eu vi em algum local também, eu não lembro onde foi. Fica horrível porque eu não posso nem dizer a referência, mas em alguns locais o pessoal pinta o telhado da casa de branco, que é para a telha, né, branca, a luz branca refletir a luz do sol e aí fazer essa dissipação aí de gases, né, melhorando a volta do calor e a liberação do calor para o ambiente externo. Vamos passar aqui. Mais slide, por favor. Ah tá, canetinha. Inversão térmica. Vamos entender o que é inversão térmica. Então, o lançamento aí de poluentes na atmosfera impede que o ar mais frio, né, mais denso, circule por uma camada de ar mais quente, então menos denso, provocando uma alteração na temperatura e um desconforto ambiental. Observe essas duas imagens aí. Nós temos um fluxo normal aqui nessa primeira imagem. Nós temos aqui nessa primeira imagem aqui o fluxo normal. Então tem os prédios embaixo, aí tem o ar quente, o ar frio está em cima, o ar mais frio está lá em cima, tá bom? Só para você entender, o ar quente ele tende a subir, o ar frio ele tende a descer, tá? Então, se eu perguntar a vocês algum dia quem é mais denso, ar quente ou ar frio? Então, mais denso é aquele que desce. O mais denso é o ar frio. O ar quente ele é menos denso, tá bom? E aí o que vai acontecer aqui é o seguinte, a lógica é que esse ar quente suba, tá? A tendência é que ele suba. E a tendência é que esse é o normal, que o ar frio desça, faça essa descida. Foi justamente o que eu expliquei para vocês. Só que aqui do lado, nessa outra figura aqui, tá? Nessa figura aqui, existe uma inversão térmica, onde o ar frio ele fica lá em cima, o ar frio, quando ele desce, ele já faz essa troca, não é a troca normal, causando aqui um acúmulo aqui, tem um ar frio aqui, mas o ar quente está logo aqui pressionando e consequentemente fazendo um aquecimento maior aí por conta dessa camada de poluente que não deixa o ar escapar, tá bom? Vamos lá, vamos entender. Já percebeu, não sei se na sua casa é assim, mas já percebeu que no começo da noite, ali a sala da tua casa ou a cozinha, vai depender de onde é que o sol pegou ali.
durante a tarde e essa parede recebeu calor, no começo da noite, 6 horas da noite, aquele local está meio quente, meio abafado. Não sei se vocês já perceberam isso, tá? E a lógica é que, de acordo que vai esfriando à noite, existe essa troca de calor e esse calor quente da casa ela sai porque é mais, é mais, é mais leve, menos denso e o calor sobe e faz a troca, tá? E aí você percebe que durante a manhãzinha, no começo da manhã, ali a sua casa está bem friinha. A lógica é que seja assim. Então, os casos de gases poluentes impede com que tanto a casa quanto o ambiente em geral faça essa troca, tá? Essa inversão térmica. Soluções ambientais para impedir a inversão térmica. Criar ciclofaixas não só estimula a prática esportiva e o contato com a natureza que propõe um bem-estar, como também diminui o quantitativo de automóveis, né, nos grandes centros aí urbanos, proporcionando consequentemente uma diminuição de lançamento de poluentes na atmosfera. Deixa eu dar uma pausa aqui. Hoje em dia, os carros eles são feitos com catalisadores, diminuindo aí consideravelmente a emissão de poluentes no ambiente. E já existem protótipos de carro aí movido a água, movido a ar, tá? Ar comprimido, tipo um bujão de ar cheio lá o bujão de ar, e aí o carro consegue fazer se movimentar com isso aí. Carros movidos a eletricidade, carros movidos à luz solar, tem vários tipos de carro aí. O problema é que a galera não bota para vender não, porque senão não vai vender mais gasolina. Os donos de posto vão tudo morrer de fome. Então, outra solução importante, cadê? Onde foi que eu parei? A poluição da atmosfera, tá? Isto resultará em uma diminuição nas inversões térmicas. Outra solução importante é fiscalizar as indústrias, né, no que tange ao lançamento de poluentes na atmosfera. É importante lembrar que toda empresa potencialmente poluidora deverá ter um plano de gestão ambiental para diminuir os impactos que ela causa no meio ambiente, tá? Isso é regra. Chuva ácida. Você sabe, imagina aí todo no meio da rua, tá chovendo, guarda-chuva ali embaixo do guarda-chuva. De repente o cara percebe o guarda-chuva do cara derretendo, chuva ácida. Pois é, chuva ácida existe, viu? A gente chega a esse ponto aí do guarda-chuva não, mas ela existe. Vê só, as chuvas ácidas são decorrentes de reações químicas que ocorrem na atmosfera a partir da presença do enxofre e do nitrogênio, tá? Então trata-se da precipitação de gotas de água, né, chuva, neblina, carregadas de ácido sulfúrico e nítrico. A chuva ácida tem efeito corrosivo, tá? E atinge não somente as edificações, os rios, os lagos, as represas, os veículos, bem como os seres vivos também, causando, por exemplo, um problema respiratório nos seres vivos, tá? Então não chega a derreter ninguém não. Não vai o cara sair da rua, todo derretido com a cara derretendo. Não, causa aí problemas respiratórios. É necessário implantar sistemas de mecanismos de energia limpa e diminuir o lançamento de poluentes provenientes da queima de combustível fóssil, a fim de minimizar tal impacto. O aquecimento global. Vamos ver sobre o aquecimento global. A ideia de aquecimento global é a seguinte: imagina que a luz do sol, o calor, entra no nosso planeta e aí existe uma camada de gás poluente na atmosfera que não deixa esse calor sair, tá? Então, é basicamente o que o desenho está mostrando aqui. A luz do sol entra, ela produz calor, vocês sabem, mas existe uma barreira, tá, dos gases aí que impede com que esse calor se dissipe, saia do nosso planeta. E aí vai formar aqui um forno, é o que a gente chama de estufa, ou seja, efeito estufa. O calor entra, mas por conta dessa barreira o calor não sai, tá? Deixa eu apagar aqui tudo de novo. Então o calor ele vai entrar, a barreira vai impedir com que esse calor saia e ele vai ficar preso aqui, causando
calor, esse efeito estufa. Então, lendo aqui agora com vocês, o aquecimento global é decorrente do aumento do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa em si não trata-se de um problema, e sim de um fenômeno natural, que é fenômeno este responsável pela existência da vida e na forma como conhecemos em nosso planeta, tá? É um processo natural, esse efeito estufa. Só que os gases faz com que os gases poluentes, né, fazem com que esse efeito seja acentuado. No entanto, a partir do lançamento de poluentes na atmosfera, proveniente dos escapamentos dos automóveis, chaminé, das indústrias e queimadas, em especial o CO2, ou chamado dióxido de carbono, o efeito estufa tem aumentado de forma significativa, ocasionando o chamado aquecimento global. Este aquecimento interfere diretamente na qualidade de vida, né, das pessoas, uma vez que, dentre as consequências diretas do aquecimento global, está o derretimento das geleiras, que ocasionará o aumento do nível do mar, inundações de cidades litorâneas e desaparecimento de alguns países, pequenas ilhas. Pois é, muito grave aí o aquecimento global. Algumas soluções aí para soluções ambientais para minimizar o aquecimento global. Dentre as soluções adotadas para diminuir o aquecimento global é o lançamento de poluentes na atmosfera, diminuir esses poluentes, né? Diminuir, que acarretam o aquecimento global, estão estímulo à carona solidária, implantação e transporte público de qualidade e incentivo ao uso de bicicleta. Estas são alternativas que proporcionam a diminuição de veículos nas ruas, consequentemente de lançamento de poluentes na atmosfera. Outro ponto também importante aí é o controle de queimadas e implantações de filtros nas chaminés das indústrias. Processo de desertificação aí, ó. Imagina aí um local que era bem verdinho, que inclusive poderia ter sido um rio, alguma coisa. Se eu não me engano, eu já vi algum documentário falando que o deserto do Saara, ele já foi um mar, tá? Só para você ter ideia aí. Então, o processo de desertificação ele existe. Vamos ler aqui. O processo de desertificação é decorrente do uso excessivo do solo através de práticas agrícolas que não visam a conservação do solo. Paralelo ao uso excessivo do solo, contribuem para o processo de desertificação o desmatamento e as queimadas, né? Este problema acarreta diretamente na qualidade de vida do homem, uma vez que é desertificada uma área, o homem, a gente vai deixar, né? O homem vai abandonar e sai em procura de outra área produtiva. A solução para tal é o estímulo à prática sustentável do uso e conservação do solo, bem como reflorestamento e diminuição das queimadas, tá? Assoreamento dos rios, falando aí de outro problema aí, o assoreamento dos rios é o acúmulo, né, de matéria orgânica proveniente do lançamento de resíduos orgânicos, lixo, e o esgoto provoca também aí a aglomeração de sedimentos no leito dos rios, favorecendo a diminuição de sua profundidade e diminuindo o seu nível de navegabilidade. Os barcos não conseguem mais navegar. Dizemos neste caso que o rio está assoreado. Tal problema impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, tanto em termos econômicos como em termos sociais, visto que dificulta a navegabilidade, né? As pessoas que dependem de trafegar ali no rio, vai ser mais difícil ou até impossível, né? A pesca também ela é diretamente aí, atingida também, e a relação do homem com o rio também vai diminuir. Bom, pergunta aqui é se você sabia, tá? Então você sabia que por lei a vegetação de mangue restinga
mata ciliar e a vegetação de topo de morro são consideradas áreas de preservação permanente? Então, meu amigo, você está sabendo agora, tá? Essas áreas aí de mangue, restinga, mata ciliar e vegetação do topo do morro são áreas de preservação. Não podem ser tiradas, não podem ser modificadas. Sendo considerada área de preservação permanente, estas áreas não podem ser suprimidas, retiradas. No entanto, os interesses econômicos, a especulação imobiliária e o déficit habitacional no Brasil fazem com que não ocorra o cumprimento dessa lei. E isso é complicadíssimo, tá? Então tá aí a lei, ó, que dispõe sobre proteção da vegetação nativa. Existem aí os artigos, né? E os incisos aí, os parágrafos. Parágrafo 1, parágrafo 4, 5, 6, 7, tá? Os manguezais e todas as suas extensões. Cada parágrafo vai falar de uma parte específica. Isso aqui é a lei que não é cumprida. Bom, respeitar o estabelecimento em lei, ou melhor, respeitar o ambiente, é condição essencial para termos melhor qualidade de vida. É preciso entender que o meio ambiente ele está relacionado com os elementos físicos, químicos e biológicos e que estes elementos estão interligados, né, ou interrelacionados entre si. O que fizermos não terá impacto apenas no local, mas sim de forma global, tá? Então, aqui esse slide aqui ele fala da escassez da água, né? Esse gráfico aqui vocês já conhecem, onde a gente tem aí a distribuição de água, a maior parte é de água salgada, né? 1% é de água doce acessível, 2% é de água doce, mas que está congelado. Então você vê aí o problema de escassez. E a gente não tem tratado dessa água direito, né? E a gente também aqui na nossa cidade tem sofrido com a falta d'água. Justamente por isso, antigamente a gente tinha rios e os rios da gente eram mais frondosos, né? Rios com mais águas, eram bem maiores e fortes. Mas a degradação vem ocorrendo aí durante os anos e a gente vê aí esses nossos rios muito pequenos, rasos, cheios de plantas. Aí muitas vezes até não existe mais. Então, soluções ambientais aí para minimizar a escassez de água é implantar saneamento básico, né? Tratar os efluentes industriais, bem como evitar o desperdício, são práticas que devem ser estabelecidas e cumpridas por todos. Bom, então, desenvolvimento sustentável aí tem esse gráfico, tá? Que vai mostrar pra gente muito aí com relação dos interligados, o que está interligado. Então, a gente tem três grandes balões, né? Cada um fala de uma coisa. Fala de a parte ecológica, outra fala da parte econômica e outro fala da parte social. Eles estão interligados, tá? Quando eles se conectam, existe uma intersecção dos três, que é a parte sustentável. Serve para os três. Então, é muito discutido na atualidade o desenvolvimento sustentável, né? É uma importante ferramenta na preservação ambiental. Isto implica dizer em respeitar todos os aspectos envolvidos com relação à questão ambiental, né? Social, econômica. Entende-se por desenvolvimento sustentável a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem em suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e deste com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Deixa eu ver aqui, tem esse slide e tem esse aqui, tá? Bom, a gente chega no final, a gente já falou
sobre algumas coisas. Volta aqui, aqui. Pronto. Agora a gente vai para a nossa atividade, tá? Essa atividade ela vai ser feita no caderno. Você vai copiar no caderno, vai responder no caderno, vai mandar essa foto para mim. Esse link aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição do vídeo e ela vai estar aqui. Você vai assistir esse vídeo aí, A Teia da Vida, tá? Quando você assistir esse vídeo aqui, a gente vai realizar uma reflexão aí. E aí, após você assistir esse vídeo, A Teia da Vida, obviamente você não vai conseguir se reunir em grupo. Caso você consiga conversar com algum outro colega, pode ser, não tem problema nenhum não. Você vai refletir e vai discutir sobre algumas questões aqui e responder. São 4, uma delas é a primeira: como você observa as inter-relações no ambiente, né? Então leve em consideração aí os aspectos físicos, químicos e biológicos. As respostas são bem pessoais, mas vocês podem discutir entre si. Questão 2: qual o papel do homem na rede de interações? O 3: como é possível construir um ambiente melhor? O 4: quais atitudes de preservação ambiental que um cidadão consciente pode ter para construir uma cidade melhor? Assista o vídeo e responda essas questões, tá? A segunda atividade é sobre isso aqui que chama de Carta do Chefe Seattle. Oh, meu Deus, não sei em inglês. Ouvida. Então, o que ocorre com a terra, né, recairá sobre os filhos da terra. Há uma ligação em tudo. Esse link eu estou dispondo também para vocês poderem ler esse texto. É um texto. Faça a leitura. Depois da leitura, vocês vão identificar aí no seu bairro uma rede de inter-relação, elementos físicos, químicos e biológicos, e como a comunidade atual como a comunidade ela atua sobre essa rede aí. Estabeleça estratégias de preservação ambiental que impactarão diretamente na melhoria da qualidade de vida da comunidade. Observe aí na sua rua, no seu bairro, no seu local, o que poderia ser feito para melhorar aí essa conexão do homem com o ambiente, né? Para que a vida das pessoas aí na sua região, no seu bairro, na sua rua, pudesse melhorar um pouquinho da qualidade de vida. Não deixe de fazer. Bom, gente, a gente encerra por aqui. Essa é a nossa aula. Os dois links vão estar dispostos aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, é só ir na descrição do vídeo, clicar no link, assistir o vídeo, né, da carta, assistir esse aqui, ó. Assistir o vídeo da Teia da Vida. E esse segundo link aqui é o texto para vocês lerem aqui, tá bom? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço. Responda a atividade e tira foto e manda para mim no privado.